Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. É com muito tremor e temor, estou aqui para trazer essa mensagem nessa noite, onde nós estaremos falando um pouco sobre João. E eu convido você a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Lucas 3, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Mesmo assentado, os irmãos acompanhem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tracônitas e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecado, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outreiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ele à multidão que saiu para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão interrogavam, dizendo: o que havíamos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, parta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havíamos de fazer? Respondeu-lhe: não cobrais mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soro. Estando, pois, na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, sua mulher, e de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou-lhe ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém. Estarei orando mais uma vez, pedindo a Deus que esteja falando aos nossos corações, e que eu não venha falar de mim, mas sim, o Senhor sabe de todas as coisas e nos conhece profundamente. Pai, a Ti toda honra, glória, louvor e adoração. Mais uma vez, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença, ó Deus, onde a Tua palavra, Pai, já foi lida, será explanada. Fala, Senhor, a Tua igreja. Fale, Pai, também mais uma vez ao meu coração, Senhor, para que mais uma vez, ó Pai, não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas sim, compreendendo mais um pouco da Tua palavra nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem era João Batista? Ou João aqui? O Evangelho nos fornece algumas informações que fala de João. E eu quero aqui desde já destacar, irmão, presta bem atenção e guarda isso, a personalidade forte que João tinha. Um homem vigoroso. E eu quero contar um pouquinho aqui da sua história, que está aí na Bíblia. Volta um pouquinho comigo lá em Lucas 1, versículos 5, 6 e 7. A gente vai conhecer um pouquinho da história de João. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas 1, versículo 5.
Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Irmãos, os sacerdotes Zacarias e Isabel, eles aqui enfrentavam uma situação desafiadora. Já eram de idade, sua esposa estéril, não podia ter filho. E lendo o texto e compreendendo aqui o texto, nessa época uma mulher que não tinha filho era significativa para a sociedade, porque a sociedade olhava para aquela mulher com desdém, com desprezo, como se ela estivesse pagando um pecado que ela cometesse. Era difícil para ela. Era difícil para o sacerdote Zacarias. Mas aqui, passando nesse texto, mais um pouquinho à frente, logo em seguida vem a resposta do Senhor ao sacerdote Zacarias. Fala que ele estava clamando porque a oração dele foi ouvida. Versículo 13, aí de Lucas 1, diz assim a palavra do nosso Deus: e disse-lhe, porém, ao anjo Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho. A oração do sacerdote foi ouvida. E o que acontece aqui, irmãos, é que Zacarias, ele incrédulo, com aquele anúncio inesperado, onde ele clamava a Deus, mas o anjo chega para ele e dá essa resposta para ele, e ele incrédulo, ele não crê. Zacarias duvidou. Zacarias, que era um homem justo, fiel, nos seus atos sacerdotais, clama a Deus, e o anjo responde, Deus responde a ele através do anjo, mas ele duvida, enfrentando os desafios. E o anjo lhe repreende, fala para Zacarias: 9 meses você ficará mudo. E agora aqui Zacarias, repreendido pelo anjo, não pode falar, não pode proclamar a bênção que a sua mulher teria um filho. E o anjo fala que seu filho teria que colocar o nome dele de João. E eu fico imaginando aqui Zacarias saindo do templo, não podendo falar, não podendo gritar essa bênção, ficou mudo, porque ele não creu, ele duvidou. E indicado aqui pelo Senhor, ele pega uma tábua e escreve que o nome dele seria João. Zacarias está lá 9 meses sem falar. E aí João nasce. E após então esse acontecimento, Zacarias recuperou a sua voz e, cheio de gratidão, ele louvou a Deus. Olha só que tremendo. Agora eu quero voltar um pouquinho mais aí em Mateus, para a gente entender agora João. Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 3. Mateus 3, de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Irmãos, vejamos aqui a importância de João. Feito de uma concepção milagrosa, pois a sua mãe era estéril, mas desde o ventre da sua mãe, João já era um homem cheio do Espírito Santo. E aqui agora, ele está pregando no deserto, ele vem anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. A palavra de Deus fala que João, ele cresce no deserto, e ali no deserto ele se fortalece espiritualmente. João era um homem humilde, irmãos. Ele se vestia com pele de camelo, a sua alimentação era mel e gafanhoto. João era humilde, mas um homem forte, um homem que pregava verdadeiramente a palavra de Deus, e a sua pregação era a exortação. Arrependei-vos, era a pregação de João, o arrependimento e o batismo para a remissão de pecado. João pregava o evangelho do arrependimento, visando que Deus pune o pecador e que ninguém pode escapar. Ou seja, irmãos, João está pregando que era necessário se arrepender e viver uma vida de maneira que agrade a Deus. Viver uma vida
de maneira que agrade ao Senhor. João pregava esse arrependimento. João era obediente, João era fiel, ele compreendia a sua missão. E assim, irmão, nós também devemos ser fiel e obediente e compreender cada missão que Deus tem para cada um de nós. Outro aprendizado é que João, ele prega a verdade, fazendo tudo para a glória de Deus. João era humilde. Lembrando aqui, irmãos, que o nosso tesouro, ele está no céu. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas pregações hoje não mencionam o pecado, não mencionam a culpa, não questionam o aborto. As pregações de hoje, irmão, elas são pregações que só falam de vitórias, prosperidade. Tudo bem falar, mas há até um cântico que fala que pregador de rosa prega os espinhos também. Assim era João, irmão. João pregava a exortação. Ele pregava o amor de Deus, mas ele pregava a exortação. E João aqui, ele vive num contexto político e religioso, onde tinha que conservar a sua fé, não diferente de hoje. Hoje também nós temos que conservar a nossa fé, porque há muitos líderes e políticos, tanto na época de João quanto na nossa época hoje, que eles têm as suas próprias convicções. Isso João não aceitava. João, para muitos aqui, ele é considerado rude. Mas olha só o que Deus fala de João: entre os nascidos de mulher, ninguém maior do que João. A armadilha, irmãos, está aqui no versículo 15. Lucas 3, versículo 15. Porque Jesus fala aqui: não há homem, ninguém maior do que João. Mas aí no versículo 15 diz assim: estando o povo na expectativa, discorrendo todos a seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura Cristo. Olha só, querendo exaltar o ego de João. Mas João, ele responde a todos no versículo 16. João disse assim, disse a todos, versículo 16, João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desatarem as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo queria enaltecer João. E fica imaginando, irmão, João aqui, se ele deixasse esse ego ser levado por ele, como os fariseus faziam, os saduceus quando oravam. Mas João não. João dizia: eu não sou igual. João dizia: eu batizo com água. João dizia: eu não sou Cristo, eu não sou Elias. Eu vim preparar o caminho. Importa que ele cresça, que eu diminua. Mensagem de João, onde o povo queria exaltar o teu nome e ele não. Ele disse a todos: não sou eu. Não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. E assim, irmãos, então, como João, nós possamos ser fiel à palavra de Deus, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Aconteça o que acontecer aqui, irmãos, busca o Senhor em espírito e em verdade, pregue o verdadeiro evangelho. Lucas 3, versículos 7 a 9. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse eles: raça de víboras, quem vos conduziu, induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno do Espírito e de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Bom, o que está acontecendo aqui? Quando Roma tinha que cobrar imposto, esses líderes, eles eram concedidos uma autorização para cobrar um imposto, e eles contratavam outros para cobrar um imposto. E se você chegasse para ele, falasse assim: olha, minha colheita foi pouca, não tem condições, eles chamavam os soldados, e ali eles, se você não pagasse, eles iam denunciar, arrumar falso testemunho contra você. Então era melhor você pagar do que sofrer a punição do rei. Isso que estava acontecendo aqui quando ele chama raça de víboras. A gente vai entender mais um pouquinho para frente, porque João aqui, ele se incomoda com isso. O que me impressiona aqui em João, irmãos, é essa atitude. Ele pegava palidas, ele pegava
para qualquer um que fosse. Ele falava da exortação, do batismo e arrependimento. João tinha temor e tremor ao Senhor. Acontecesse, irmãos, o que fosse, ele pregava, ele não tinha medo. Ele exaltava o nome do Senhor, mesmo que ele fosse punido, mas ele exaltava. E no final das contas, aquele mundo sabia que ele foi punido por isso. Mas ele não parava, ele não se calava. Porque depois da mensagem de João, ela causava esse tremor, ela provocava mudança. A mensagem de João provocava mudança. Ele não compactuava com o erro. E agora eu quero chegar aqui em Herodes. Está em Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia. Quem era Herodes, irmãos? Herodes era um homem inseguro, instável. Ele, se visse que o seu reino seria ameaçado, fosse ameaçado, ele não pensava duas vezes em tomar medidas drásticas, medidas terríveis. Vejamos aqui que ele se casou com a sua esposa Mariana, era a esposa preferida dele. Ela era de uma família nobre de Israel. E quando ele se casa com Mariana, ele manda matar os familiares dela, com medo de que alguém ali se levantasse e possuísse o seu reino. Veja a atitude desse rei. A sua sogra Alexandra pede para mandar seu sobrinho Aristóbulo para estudar em Roma. E ele está lá estudando, e o Herodes, desconfiado, acha que quando ele voltar, o seu sobrinho vai tomar seu trono, então ele manda matar seu sobrinho. Ele comete várias atrocidades. Ele envia seus 2 filhos para estudar. Salomé chega para ele e fala assim: olha, quando seus filhos voltar, vão estar preparados para assumir o seu reino. Ele não pensa 2 vezes. Ele manda estrangular os filhos. Olha só a atitude desse homem. Mas aqui entra João Batista. João não compactuava com esse erro, não compactuava com essa atitude. E aí no versículo 19, foi a gota d'água para João. No versículo 19, leia para mim, versículo 19. Herodes aqui, ele vai a Roma, na casa de seu irmão Filipe, e ali ele fica com a sua cunhada. João, como eu falei, ele não se compactua com isso, ele não se cala, e ele denuncia esse rei. Ele denuncia, não é lícito. João era comprometido com a verdade. Como eu te falei, não importa quem fosse, se era rei, se era líder, não importa, ele pregava a verdade, ele pregava a palavra de Deus. Ele poderia ter ficado quieto aqui, mas não. Como ele é um homem justo, fiel, vigoroso, cheio do Espírito Santo, humilde, ele não se calou. Pregou para aquele rei: é isso que você está fazendo. Ele denunciou um adultério. E nós sabemos o que aconteceu com João. Foi jogado no cárcere, depois ali sua cabeça foi degolada. Ele denuncia a hipocrisia. Então, irmãos, já fechando aqui, não duvide. Creia na promessa que Deus tem para cada um de nós. Pregue o Evangelho. O mundo necessita ouvir a palavra de Deus. A palavra verdadeira, uma palavra clara. Exorte. Fale do amor de Deus, mas exorta também. João era assim. Ele deixa para a gente essa lição. Herodes tinha medo. Herodes era um rei muito ruim, mau. Mas João não teve medo de pregar para ele.
João preferiu olhar ele e falar de Jesus para ele do que se omitir, porque muitas das vezes, irmão, nós nos omitimos. Muitas das vezes nós temos a oportunidade, Deus fala no nosso coração para pregar o Evangelho, a pessoa que às vezes está do nosso lado e nós não pregamos. Omitimos. Não omitimos. Pregue. Independente dos seus dons e talentos, sirva ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Seja a voz que clama, seja essa voz que clama no deserto. Mesmo que isso seja desafiador para a sua vida, clama. Por que desafiador? Não é fácil. Você pregar para quem conhece a palavra é fácil, mas você falar de Deus para quem não conhece, muito mais difícil. Mas seja usado por Deus, deixa ser usado pelo Senhor. Você não precisa ser pregador nato, como eu não sou, pregador que é o pastor, mas deixa Deus usar você. Deus sempre tem uma palavra dos seus lábios para aquele que está necessitado. Sempre tem. Muitas das vezes isso acontece comigo. Eu me lembro aqui uma vez um pastor, Marcos Paulo, que ele fala que a gente tem que andar preparado, irmãos. Ande preparado. Porque em algum momento a oportunidade vai aparecer, e se você não estiver preparado, é isso, deixou passar aquela oportunidade, não deixe passar. Me lembro do pastor Sebastião, que foi membro aqui da nossa igreja, presbítero, hoje é pastor. Eu tinha a oportunidade de vir até ele, mas eu não ia. Ele saía do seu serviço cansado, e hoje eu sei que ele estava cansado, mas ele tinha o prazer, irmão, de ir na minha casa, orar comigo 10 minutos, ler uma palavra do Senhor comigo. Ele pregava o Evangelho, ele não se cansava. E que nós possamos ser assim. Pregue, não cesse de falar dessa bênção do Senhor. De graça nós recebemos, de graça dai. E isso é maravilhoso. Isso é bênção de Deus tanto para mim quanto para você. Tanto para você que vai falar do Senhor e para aquele que vai receber. Pregue a palavra de Deus. Não importa como pareça, não importa quão impossível na vista. Pregue a palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. E eu quis aqui então compartilhar um pouco de João, mas que os irmãos em casa estejam lendo esse texto novamente. Leia, reflita, porque a palavra de Deus ela é tremenda. Você vai ler, você vai entender, você vai refletir, você vai ler de novo, você vai entender outra coisa. Deus vai falar contigo diferente. Como os irmãos já ouviram, com certeza, várias pregações sobre João, mas a cada pregação, Deus fala de um modo diferente ao nosso coração. João era um homem cheio do Espírito Santo, humilde, disciplinado. Que nós também sejamos assim, cheio do Espírito Santo, humilde, disciplinado, diante da palavra do nosso Deus. Eu quero terminar, irmãos, deixando esse cântico para você que diz assim: olha, que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja essa chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja força para viver. Aí você vai dizer assim: Jesus, és tudo para nós.